O que é o bestiário medieval? Já parou para pensar o que um homem que vivia na Idade Média pensava a respeito dos animais? Felizmente, a gente pode ter uma noção de como as pessoas dessa época viam a figura dos animais por conta de um gênero literário que chegou até nós, o bestiário. O bestiário é um gênero literário medieval surgido por volta do início do século XII, dentro da França e da Inglaterra, que visa catalogar e falar a respeito da natureza dos animais. E eles são assim, cheios de ilustrações interessantes e que de certa maneira soa até engraçada para pessoas do século XXI como nós. Os bestiários teriam origem em um livro ainda no século II, desenvolvido na Alexandria, chamado de O Fisiólogo, que infelizmente hoje se encontra perdido. Mas então, qual seria a diferença entre o bestiário e o fisiólogo? Para responder isso, precisamos contextualizar de que maneira e onde os bestiários eram produzidos. Como já foi dito, os bestiários começaram a surgir a partir do século XII, uma época em que a religião se fazia responsável pela produção de grande parte das obras literárias. O gênero bestiário acaba por não escapar disso, já que eram encomendados, produzidos e circulavam em ambientes monásticos. Sendo assim, a principal diferença entre o bestiário e o fisiólogo está em seus simbolismos. Os bestiários se caracterizam por tentar dar representação a cada animal da terra, claro que sempre com teor religioso. Em suma, os monges olhavam para os animais e se perguntavam: o que Deus quis dizer para a gente com essa figura? Quais os ensinamentos sagrados que podemos retirar desse animal? Como usamos esse ser para ficarmos mais próximos da salvação? Logo, você consegue traçar alguns paralelos, né? Já pensou a respeito de como a pomba branca simboliza o Espírito Santo? Ou ainda como quando um corvo se tornou o símbolo de mau presságio? Essas são algumas visões sobre o simbolismo dos animais criados nessa época e de que alguma maneira ainda perpassa na nossa cultura e imaginário atual. Agora, então, vamos ver alguns exemplos dessas representações nos próprios bestiários. Para isso, a gente vai estar aqui utilizando os bestiários mais conhecidos e que pôde chegar nos nossos tempos em um bom estado. O bestiário do Pierre de Beauvoir, o leão. O leão aparece aqui como o mesmo animal imponente que a gente reconhece hoje em dia, o rei das bestas. O leão é descrito com uma série de alegorias no bestiário. Uma delas seria em relação ao seu rabo. Pensa como é o rabo de um leão. De certa maneira, ele até parece um espanador. Pois bem, os medievais acreditavam que isso era para o leão poder apagar as suas pegadas conforme andava. Então, o leão aparece aqui, além de forte e imponente, como um animal também sorrateiro, ardiloso e furtivo. A alegoria era que, assim como o leão, imponente como é, obscurecia por onde andava, Jesus também se abdicou de sua divindade e só se revelava para os seus seguidores. Além disso, aparecem também usos mágicos e medicinais para o animal. No caso do leão, é dito que sua carne teria o poder de curar doenças e feridas, além de sua gordura poder ser utilizada para espantar serpentes. Aliás, a serpente é um animal repleto de simbolismos na religião cristã. É só lembrar do Jardim do Éden, por exemplo. Então vamos ver o que o bestiário nos diz a respeito da alegoria deste animal. Serpente. Muito do simbolismo associado à serpente passa pelo seu veneno. O bestiário conta que eles acreditavam que a serpente, para beber água, jogava seu veneno em um buraco e, após tomar a água, voltava ao buraco para recuperar seu veneno. Aqui, isso se torna alegoria para a ida à igreja, já que os cristãos deveriam se livrar de seus desejos antes. Além disso, eles também acreditavam que a cobra só atacava homens vestidos, enquanto fugiria dos que estivessem nus. A alegoria para isso seria a de como o demônio fugiria de alguém que abandonou seus maus caminhos, enquanto atacaria quem se atesse em assuntos mundanos. Pelicano. O pelicano no livro tem um simbolismo bem único. Isso porque se acreditava que os filhotes desses animais atacavam os seus próprios pais e que, apesar do amor que os pais sentiam pelos seus filhotes, evitavam o ataque, os matando. Após 3 dias, a mãe furava seu próprio peito, deixando seu sangue cair sobre seus filhotes mortos, o que os revivia. Logo, a alegoria para eles é que ele representa o próprio Cristo, doando seu sangue para nos salvar, tal qual o pelicano. A gente poderia ficar muito tempo aqui falando sobre os animais que aparecem nos bestiários. Isso porque tem muita coisa interessante.
Aparecem seres que nem são animais, como é o caso das Firestones, que são ditas como pedras que devem se manter separadas, porque quando juntas soltam fogo e incendeiam tudo ao redor, o que seria uma alegoria para o celibato, e como o homem e a mulher devem se manter dentro dele. E muito provavelmente, as Firestones seriam apenas dois ímãs encontrados na natureza. Temos também a Peridexion Tree, que seria uma árvore que teria poder de repelir dragões, ou ainda o Homem Selvagem, que é descrito apenas como um homem selvagem que vive na floresta e se veste de pele de animais. E aparece com essa ilustração um tanto quanto bizarra. Logo, podemos dizer que o bestiário é um gênero literário que se popularizou na Europa do século XII e que visava fazer um compêndio de animais, pedras e plantas importantes para a população na época, e que iam além, uma vez que se preocupavam em desvendar os mistérios da natureza, dando significado e tentando tirar uma lição de cada um dos seres.